eu sou a Mirella, essa é a nossa terceira aula de redação. Antes vocês tiveram uma aula com a professora Júlia, que ela deu uma introdução breve sobre como que é a redação, sobre como que vocês vão ter que escrever esse texto no dia da Enem. Na segunda aula, que foi com o professor Bernardo, ele deu mais uma aprofundada no que no que vocês vão ter que escrever, né? E hoje eu vou começar a falar um pouco mais profundamente sobre introdução e sobre título, tá? Antes eu vou dar uma breve recapitulada para quem não estava nas outras aulas, para quem não viu, né? Deixando claro que nós somos 3 professores de redação, cada uma das aulas é com um de nós, e hoje é o meu dia. Semana que vem vocês vão ter aula com a Júlia, enfim. Né? As outras aulas, elas estão online, se vocês precisarem assistir, vocês assistam, não fiquem com dúvida, sempre se mantenham informados. Friso, eu sei que pelo Facebook talvez vocês ficam com um pouco de vergonha de perguntar, mas perguntem, participem da aula, a gente está aqui para isso. A gente prepara tudo com muito carinho, esperando que vocês nos deem um feedback, tá bem? Então vamos começar. Aula 3 de redação. Pode passar, Bernardo. Como escrever uma boa redação? Escrever exige 10% de criatividade e 90% de transpiração. O texto brilha depois de muito apanhar. Parece aquelas frases de coach, né? De uhul, vamos para cima, vamos escrever, mas é exatamente isso. Por mais criativo que tu seja, pode ser um cara assim, mega, super criativo, mas se tu não estiver treinando, se tu não treinar, tu não vai escrever um bom texto. A pessoa só escreve um bom texto quando ela treina, né? Então, por isso que 90% é transpiração. Tu não vais conseguir nunca se tu não treinar. Então, treine, 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 sempre treine. Que aí vocês, quando chegar lá no dia do Enem, vocês vão ter uma baita redação, uma redação nota 1000. Pode passar. Bom, dissertação argumentativa. Já falaram um pouco sobre a estrutura do texto, né? Mas não custa frisar que ele é um texto que pode ter no máximo 30 linhas, no mínimo 7. Sempre lembrando que, se vocês escreverem 7 linhas, vocês vão ter uma nota baixa, né? Porque, por melhor que vocês tenham um poder de síntese enorme, 7 linhas é muito pouco, é o mínimo exigido, mas a gente sempre tem que tentar um pouco mais, né? Sempre dentro das 30. É uma forma de dissertação argumentativa, ou seja, vocês vão ter que se colocar dentro do texto com argumentos que condizem com a nossa Constituição, né? A gente não pode fugir nunca dos direitos humanos. O candidato ou candidata terá acesso a uma coletânea de texto, com o objetivo de propiciar dados importantes para a construção do seu próprio raciocínio, que é aquela coletânea de texto que a gente tem sempre na primeira página da redação. Aqueles textos, eles servem para motivar vocês, para vocês saberem sobre o que é que vocês vão tratar. Pode passar. O ponto de partida: para escrever uma boa redação, o candidato deve se manter atualizado sobre as notícias do mundo. É importante escrever, ninguém escreve bem sem treinar, é um processo de persistência. Ou seja, a prova de redação de vocês, ela não começa lá no dia do Enem, vocês têm que começar desde agora, se atualizando das notícias, estando por dentro do que está acontecendo no mundo, né? Quanto mais vocês dominarem o assunto que cair no dia da redação, melhor vai ser para vocês. Quando vai cair um tema que vocês nunca viram na vida, vai ser bem complicado de escrever. Então, por isso eu falo, se mantenham informados, né? Assistam o jornal, leiam, vão nas revistas que sejam de fonte segura, mas se mantenham sempre informado, porque isso vai ser muito bom para vocês no futuro, né? E mais uma vez, escrevam sempre, a gente está aí, tá para receber as redações de vocês. Essa semana a gente recebeu poucas redações, né? Não sei se o tema foi muito difícil, não sei o que vocês acharam, mas foram poucas redações, a gente esperava mais, né? Então, espero que essa semana vocês mandem mais redações para a gente. Pode passar. Começando a escrever, né? O ponto de vista. Os candidatos e candidatas devem se posicionar dentro do texto, não basta mostrar uma realidade, é necessário deixar claro qual a opinião da pessoa que está escrevendo o texto. Isso é se colocar no dentro do texto. Vocês não vão se colocar também, eu acho, tal coisa, não, isso não. Vocês vão se colocar com argumento sempre na terceira pessoa, né? E o argumento, ele não pode ser uma coisa que vocês tiram da cabeça de vocês e achar que isso está tudo bem. Não. O argumento, ele tem que ser baseado em alguma fonte, em alguma coisa que seja maior do que simplesmente o que vocês acreditam, né? Mas vocês são um ponto de partida disso. Por exemplo, se vocês acreditam
que o governo ele tem que criar políticas públicas de acessibilidade para as pessoas, vocês vão ter que expor em argumentos isso, né? Agora, se vocês não acreditam, vai ser bem difícil vocês sustentarem um tipo de argumento assim, porque vocês vão estar indo contra os direitos humanos, e isso não pode dentro da redação do Enem, tá bem? Pode passar. Tá, aqui a gente está falando um pouco sobre argumentação ainda, vocês já ouviram falar, vocês vão ouvir falar de novo, e a gente vai ficar sempre batendo nessa tecla, né? O texto argumentativo é aquele que tem como principais características defender uma ideia, hipótese, teoria ou opinião, tendo como objetivo convencer o leitor para que acredite nela. Ou seja, vocês vão, né, tentar fazer com que a pessoa que está lendo o texto concorde com vocês, vocês não vão pegar e escrever uma coisa que vocês mesmos não acreditam, aí então não tem nem por que escrever. É importante seguir algumas etapas dentro do texto, pois a dissertação argumentativa tem uma estrutura bem definida. Apresente sua tese e depois defenda, que é aquela estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? Isso é importante dentro da nossa dissertação. Pode passar. Proposta de intervenção, que vocês também já estão carecas de ouvir falar, né? Que ela tem que ser relacionada ao tema. Ela não, vocês têm que estar sempre preocupados com o que o tema está propondo, para que vocês não fiquem fora, né, para não zerar a prova, que de tema é 0. Ela tem que ser inovadora, fugindo sempre desse senso comum que a gente fala, né, que é aquela coisa que todo mundo vai falar, que, por exemplo, o governo tem que criar lei. Sim, a gente sabe que o governo tem que criar lei, mas como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente pretende fazer com que as autoridades tomem algum tipo de iniciativa? Isso é fugir um pouco do senso comum, né? E ela tem que ser execuível. Vocês não podem pegar uma proposta que não seja dentro da realidade que a gente vive, né? Pode passar. Bom, os cuidados para não zerar a prova, ficou bem ruim de enxergar, né? O cuidado número 1, a fuga total do tema, os candidatos e candidatas devem ficar atentos ao tema. Cuidado 2, elaboração de um texto que não seja dissertativo ou argumentativo, podem zerar a prova de redação do Enem. Por exemplo, escrever uma poesia no Enem não dá. Né? O Enem ele exige que seja uma prova de redação argumentativa. A redação na prova do Enem ela deve ter entre 7 e 30 linhas, como eu já disse, e não é permitido que o candidato coloque na prova algum tipo de impropério, ou xingar alguém, ofender, esse tipo de coisa não pode, tá? Então vamos mais adiante. Vamos falar um pouco sobre o título hoje, né? O título, ele não é obrigatório, então fica muito do candidato, se ele quer colocar ou não. É óbvio que quando a gente vai colocar um título, a gente tem que ter em mente que esse título ele tem que ser muito bom. Por quê? Porque sendo uma coisa de caráter opcional, se não for um título muito bom, para que eu vou gastar uma das minhas 30 linhas para colocar um título, se eu posso perfeitamente gastar essa linha com um argumento que eu tenho mais solidificado, para uma coisa que vai me deixar melhor. Então, você sempre pense, eu tenho um bom título, esse título ele vai causar uma boa impressão em quem estiver lendo, né? Agora, se for assim, a persistência da violência contra a mulher, essa é a proposta, né, que tu vai ter que escrever a redação. É a violência contra a mulher. Não precisa botar esse tipo de título. Esse tipo de título a gente já sabe. Então, se for uma coisa maior, um título muito bom, aí coloque. Agora, se for um título óbvio, melhor vocês gastarem aquela linha com um argumento mais sólido, né? Contudo, após dizer tudo isso, eu digo que, embora ele não seja obrigatório, ele pode agregar um valor ao texto, ser diferencial, né? Porque quando o avaliador pegar a prova de vocês e ele ler e tiver um título muito legal, ele já vai pensar, olha, esse aqui pensou num título muito legal, né? Então isso aí já vai te acrescentar alguns pontinhos. O título é o responsável por chamar a atenção do leitor. Então, quando ele olhar, ele já vai pensar, é aquela que tinha o título tal. Se a tua redação não tiver um título, ele não vai lembrar de como que ele vai se referir a isso, né? É que nem um livro, um filme, uma série. A gente, quando pensa, né, em tal série, eu quero olhar aquela série. Bom, aquela série, ela tem um nome, né? Então, por isso o nome é sempre bom. As perguntas, a Júlia, ela tá anotando, tá? Eu tenho exemplos de títulos que eu vou mostrar mais pra frente. E a gente vai responder tudo no final, que nem a gente sempre faz, tá? Mas podem ir perguntando, perguntem mesmo. Deve ser curto e resumir sobre o limite. Tá, passou. Vamos lá.
Deve ser curto e resumir sobre o que vocês vão estar falando. É uma síntese, né? Pode passar. Tá, título. Eu recomendo. Eu recomendo que coloquem o título desde que seja um título bom, tá? Que vai ser o que a gente vai falar mais pra frente. Sendo algo que pode te adicionar pronto, é inevitável que tu coloque um título. Só coloca se for para causar. Frases longas nem pensar. A gente não pode colocar essas frases que a gente vê, por exemplo, em dissertações, em TCC, aquela coisa que tem uma frase, 2 pontos, mais um subtítulo, esse tipo de coisa não, né? O título da redação do Enem, ele tem que ser curto, tem que ser uma coisa curta e de impacto, e que ao mesmo tempo vá dar uma cara para o teu texto. O que a gente tem que pensar sempre? Né, que o título, ele tem que sintetizar minimamente o que está escrito ali. É a primeira impressão que o leitor vai ter da tua prova, caso tu opte por colocar, né? Então, sempre tenha em mente que o título da redação deve ser curto, não ocupando muito mais do que a metade da linha. Né? A metade da linha, quando a gente coloca, é que a gente vai colocar o texto no meio, que ele não fique inteiro dentro da linha, sabe? Alguns dizem alguma coisa entre 4, 5 palavras, mas pode ser um pouquinho mais, né? Desde que tu não ocupe uma linha inteira com o teu título. Procure utilizar mais do que 3 palavras, não existe um limite. Quanto mais palavras utilizar, contudo, não te alonga muito ali. Pode passar. Não precisa deixar uma linha em branco, tá? Tu pode deixar uma linha em branco, ele fica esteticamente mais bonito, mas ele não é necessário. Né? É uma coisa que tu vai estar gastando uma linha ali para deixar em branco. Né? Dependendo de quanto tu tem para falar, eu não acho que seja legal. O título é uma síntese do tema. O título da redação serve para alertar o leitor sobre o que será encontrado no corpo da redação. O teu avaliador, ele vai ler ali o teu título e ele já vai saber sobre o que tu vai falar embaixo, né? Um título bem trabalhado pode fazer com que o reitor note que você entendeu perfeitamente a proposta. Quando tu coloca um título bom, tu já tá meio que dizendo assim, olha, eu entendi o que é a proposta, não vai achar fuga de tema no meu texto, então pode ir tranquilo que tu vai achar o que tem que achar aí, né? A minha dica, coloca o título por último. Tu faz o texto e por último tu pensa num título legal, né? Porque o que acontece? Se tu coloca o título no início, pode ser que ao longo do decorrer da tua escrita, tu mude um pouco o foco da tua redação. Isso é muito natural. Às vezes a gente começa a escrever o texto com uma ideia e quando a gente vê, a gente escreveu outra coisa, né? Não fugindo do tema, obviamente. Né? Então, às vezes, aquele título ele vai perder um pouco do sentido. Então, tenta fazer isso depois, né? Mas sempre pensando, vai valer a pena eu colocar esse título ou não? Né? Pode passar. Tá. Ele tem que começar com letra maiúscula, né? Assim como tudo que é frase, a gente sempre coloca com letra maiúscula a primeira sentença, né? Só coloca ponto final se for uma oração, ou seja, se tiver um verbo. Quando vocês forem colocar um título, se vocês fizerem uma frase que não tem um verbo, vocês não precisam colocar um ponto final, né? Até é recomendável que não coloque, que demonstra que tu sabe que aquilo ali é um título sem o verbo, né? Então, sempre fiquem atentos a isso. Utilizar um título sem verbo pode te ajudar quando for uma questão de tamanho, né? Tu tem uma baita frase sem um verbo, ela vai ficar menor. Então, pode te ajudar nesse aspecto. Mas pode ser perigoso, porque pode ser que tu não consiga sintetizar tudo aquilo que tu te propõe a falar dentro da redação. Então, você tem que pensar muito bem nesse título. Vai valer a pena eu colocar um título? Não vai? Esse verbo, ele vai me ajudar? E não esquece do ponto final, se for um título com verbo, tá bem? Pode passar. É legal ver os verbos utilizados na proposta da redação para criar o título. Vocês vão lá na proposta de redação de vocês e vocês vão ver que vai ter alguns verbos que a redação vai te dar ali. Aqueles verbos podem te ajudar já a criar o teu título. Né? A partir deles, tu vai ter certeza que tu não está te desviando do teu tema. E criar um título muito legal, por exemplo. Isso é muito simples, mas vocês vão ter que ler bem a proposta de redação ali, tá? É importante que o título deixe claro o que você aborda, mas usar a criatividade pode deixar muito mais interessante para a banca corretora.
Nada impede que você use figuras de linguagem ou mesmo uma citação, entre aspas, no título. O que acontece? Se vocês decidirem colocar uma citação breve, uma citação é uma coisa que vocês ouvirem em outro lugar, né? Você sempre tem que colocar isso entre aspas. Isso é uma citação direta e ela tem que aparecer ali dentro do texto de vocês, que vocês sabem que aquilo é uma citação. E vocês têm que sinalizar isso. E figura de linguagem também é muito bem vista, assim como alguma coisa de uma que tem alguma coisa de humor, esse tipo de coisa, ele é muito bem vista dentro de um título, né? Lembre-se que a simplicidade é fundamental. Tentar rebuscar demais pode dificultar o entendimento da frase. Então, não pense naquelas super palavras que vocês vão usar, aquelas palavras difíceis. Talvez isso não seja legal no título. Dentro do texto, ok, acho legal, a pessoa vai ver que vocês dominam a norma culta, mas no título vão pensar numa coisa mais simples, tá bem? Pode passar. O título eu tô falando um pouco mais rápido, porque ele não é tão importante quanto a introdução que eu vou tratar mais a seguir, tá? Mas é sempre bom que vocês saibam que se vocês podem utilizar o título sim e como usar ele de uma maneira legal, tá? Exemplos de bons títulos. O tema do Enem de 2014 de uma redação foi nota 1000, tá? Publicidade infantil no Brasil, o verdadeiro preço de um brinquedo. Aí aqui você já pensa, o verdadeiro preço de um brinquedo. Quanto será que custa um brinquedo, né? Será que essa pessoa está falando só do preço em dinheiro ou será que ela está falando de alguma coisa que vai além? Tu já começa a pensar que ela pode estar falando de todo um mercado que explora crianças, enfim. Já te dá uma noção do que aquele título está tratando, né? E ele brinca um pouquinho também com essa coisa de outros sentidos da palavra, né? A palavra, ela não tem um sentido único. Então, quando vocês lerem o verdadeiro preço de um brinquedo, ela não está falando unicamente no preço que a gente tem que pagar. Ela fala em outros preços que a gente paga também, né? Tema. Essa aqui é um tema que não caiu em nenhuma prova, que é os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Um brinde à lei seca. Aqui ele brinca mais uma vez com um jogo de palavras, ele faz tipo uma piadinha, né? Um brinde à lei seca. Ele está brindando a lei seca. A lei seca é não beber, então como é que tu vai brindar, né? Isso te dá uma possibilidade de brincar. E outro título que eu trouxe, né? Que o tema era Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, e o título é No meio do caminho tinha uma pedra. Né? Pode parecer que não tenha nenhum sentido, mas aí quando vocês lerem o texto dessa pessoa, que ele está disponível na internet, do Enem de 2016, vocês vão ver que esse título ele tem tudo a ver com o que está sendo proposto ali, né? Pode passar. Então, sobre títulos é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixem aí, que no final a gente vai responder para vocês, tá bem? Aqui eu trago uma citação que é sobre começos, né? Escrever sim. Ganesha é barrigudo, de tantos caramelos e tem orelhas e trompa de elefante, mas escreve com mãos de gente. Ele é mestre em iniciações, aquele que ajuda as pessoas a começarem suas obras. Sem ele, nada na Índia teria começo. Na arte da escrita e em todo o resto, o começo é o mais importante. Qualquer princípio é um grandioso momento da vida, ensina Ganesha. E as primeiras palavras de uma carta ou de um livro são tão fundadoras como os primeiros tijolos de uma casa ou de um templo. Eu não sei se fala assim esse nome, tá? Eu falei assim que é como eu leio. Mas então, o que eles estão falando aqui sobre inícios, né? Que vocês têm que ter um bom início. Vocês têm que colocar Vocês têm que ter um bom início, porque isso vai dar sustentação para vocês, né? Na semana passada, o Bernardo usou uma metáfora do sanduíche, né? Que o pão seria a introdução, o pão de cima a introdução, o queijo e o presunto seria ali a argumentação, e por último a gente tem a última fatia de pão, que é a conclusão. Então vocês têm que pensar que esse tem que ser um bom pão, né? Vocês vão começar o texto de vocês tendo uma boa fundamentação. Pode passar. Começando o texto. A introdução pode ser um dos pontos mais difíceis dentro do processo de escrever a redação. Isso ocorre porque o estudante precisa sintetizar em um único parágrafo 3 pontos: contexto, tema e tese. Por que a introdução ela pode ser tão difícil? Porque ela é o começo. E quando a gente começa uma coisa, é sempre mais difícil. Eu sempre ouço falar, depois que eu começo, vai. Sim, depois que começa, vai, óbvio. Porque tu já começou, tu já sabe para onde tu vai. Né? A introdução ela é mais difícil justamente porque tu ainda não entendeu muito bem como é que tu vai começar,
por onde começar, né? Então, eu te trago aqui uma dica, né, que vai ser boa para tu fundamentar bem a tua introdução, que é tu ter esses 3 pilares para tu te fixar dentro da tua introdução, que é o contexto, o tema e a tese. Pode passar. O contexto. O contexto é algo mais amplo que o tema. Ele não abrange o tema, mas ele já pincela como ele é visto dentro da sociedade. Nesse ponto, já pode colocar teu repertório, citações de livro, filme, etc. O que acontece? O contexto, ele é aquilo em que está inserido a tua proposta. Ele é o mundo que a gente vive, ele é tudo aquilo que está dentro ali, né? Quando vocês tiverem, vocês vão lá, vocês vão ler o tema e vocês já vão ver em que contexto aquilo está se situando dentro da nossa sociedade. Vocês vão ter que pensar sempre assim, o que eu posso falar sobre isso antes de entrar no tema? Vocês sempre pensem em como vocês vão falar do tema antes de falar do tema, entende? Vocês vão começar sempre por essa coisa que é maior que o tema, que é aonde está acontecendo a coisa. Existem vários tipos de contextualização que vocês podem trazer, que eu vou mostrar agora, tá? Exemplos de contextualização: definição, declaração, comparação, citação direta, indireta, oposição, alusão histórica e exemplificação. Aqui nesse ponto, vocês podem usar as citações de livros, aquela citação que eu vejo muita gente colocar, que é a Declaração dos Direitos Humanos. Vocês podem falar uma citação de um filme, de uma poesia, daquilo que vocês acharem legal e que esteja dentro do tema. Óbvio, vocês não vão simplesmente colocar uma citação ali e não vão contextualizar com o resto do texto. Vocês têm que colocar e dizer por que aquilo está sendo colocado ali, né? Por que aquilo se relaciona com o tema. Pode passar. Bom, tipos de introdução. Existe a introdução por definição, né? Isso aqui falando do contexto mais especificamente. Pode-se definir algo de diversas formas. Dicionário, definição científica, teórica e definição própria, que consiste em definir a partir de uma visão do mundo e suas experiências. Aí ali tem um exemplinho. Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência deste mau hábito. Aqui ela está te dando uma definição, né? Isso é uma definição do contexto que tu vai entrar. Aí tem a declaração. Nesse tipo de introdução, inicia-se um texto já expondo qual tema será abordado para então formular a tese. A falta de vacinação da população brasileira tem possibilitado o retorno das doenças já erradicadas no país, o que evidencia o descomprometimento do povo para com o próximo, né? Ela já está se colocando aqui o que ela vai pensar. Ao mesmo tempo que ela deu contextualização, que é a vacinação da população brasileira, ela já está falando que aqui dentro desse país a gente está tendo doenças que já foram erradicadas. E aí ela já coloca um pouco da tese dela, que é ali, descomprometimento com o povo e com o próximo, né? Ela está colocando tudo ali ao mesmo tempo. Comparação. Cita-se um acontecimento diferente do tema principal do texto, o qual deve ser totalmente relacionado para introduzi-lo a partir dele. Em uma comparação entre a abolição da escravidão no Brasil no final do século passado e atualmente, o movimento pela reforma agrária pode perceber algumas semelhanças, tá bem? Aqui ela vai comparar dois assuntos que aparentemente não tem nada relacionado entre si, mas ela vai comparar os dois e vai conseguir fazer com que tenha algum sentido esses dois temas diferentes. Pode passar. Tá, a gente vai falar um pouquinho sobre citação direta e indireta, tá? Citação direta, sempre que vocês ouvirem citação direta, é quando vocês vão copiar e colar, tal qual já é, né? Sempre que vocês fizerem uma citação direta, eu aconselho colocar entre aspas, porque tu tá mostrando que aquilo não é uma coisa que tu falou, é uma coisa que outra pessoa falou e referenciar. A citação indireta é quando tu vai parafrasear, tu vai falar uma coisa que alguém já falou, mas tu vai falar aquilo com as tuas palavras, né? Então, tu tem esses dois tipos de citação que tu pode colocar na tua introdução. A citação indireta, nesse tipo de introdução, o autor da redação usa expressões como de acordo com, ou segundo, mas podendo escrever aquilo que entendeu da citação do autor, né? Tu vai referenciar, segundo fulano de tal, de acordo com fulano de tal, né? Fulano de tal argumenta que tal coisa. Isso é uma citação indireta,
tá? Mas você se cuide na citação indireta, porque daqui a pouco você pode entender uma coisa errada, colocar uma citação citar algo indiretamente, que não era exatamente aquilo que o autor estava querendo dizer. Então, tenho sempre certeza que é aquilo que o autor falou, tá? Aí aqui ela traz o exemplo. Essa tabelinha da professora Júlia, tá? Por isso que eu tô falando ela. Que foi a Júlia que fez a tabelinha e ela me cedeu para eu colocar aqui para vocês verem. Ah, essa tabela a gente fez um drive para vocês. Vocês podem usar esse drive, a gente vai passar agora no final da aula para vocês, tá? Que tá ali, tá as nossas aulas, o material que vocês vão precisar para estudar para o Enem. Tá, voltando, por exemplo. Segundo o filósofo, tá, o Kant, alcança-se a maioridade quando é possível pensar em si só, sem a influência de outrem. Tá? Ficou bem pequenininho aqui para mim, não sei se para vocês está bom de enxergar aí, não. Mas qualquer coisa, essa tabela tá lá para vocês, pode ampliar ela também grande, tá? Citação direta. Transcreve-se para a folha da redação exatamente o que foi falado e escrito pelo autor da citação, sem interferência de quem está escrevendo, ou seja, copia e cola, tá? Ó, o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirma que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Ali, ó. Ali ela traz as aspas. As aspas, elas são necessárias quando vocês forem fazer uma citação direta, tá? Porque aí tu tá mostrando, ó, isso aqui não sou eu que estou dizendo, é o Paulo Freire, né? Então não esqueçam da citação direta, sempre colocar as aspas. E a citação direta é aquela mesma citação que eu falei que vocês podem usar lá no título, né? Vocês podem usar a citação direta no título, desde que coloque entre aspas e desde que seja curta, né? Às vezes pode ser uma expressão, até 2 palavrinhas, agora não me vem nada em mente, mas isso existe. Oposição. Citam-se 2 lados referentes ao mesmo tema, porém, depois disso é necessário defender apenas um. Vamos lá para o exemplo. De um lado, professores mal pagos, desestimulados e esquecidos pelo governo. Do outro, a valorização dos bens materiais, com gastos excessivos, como a compra de inúmeros computadores nas escolas brasileiras. Ela está claramente colocando uma oposição ali. De um lado tem uma coisa, de outro lado tem outra, tá? Isso tu pode fazer também na tua introdução, e tu tá dando contexto da tua sociedade que tu vive, tá bem? Alusão histórica. Introduzir um texto por alusão histórica é recortar um fato, um período histórico, um hábito antigo, a fim de comparar com o presente. Essa comparação é interessante, pois ela evidencia um amplo conhecimento do mundo. Aí aqui o exemplo. Após a queda do Muro de Berlim, no ano de 1989, acabaram-se os antagonismos. Leste e oeste, o mundo parece ter aberto de uma vez as portas para a globalização. Tá. Exemplificação. Pode ser desenvolvida de 2 formas. Dados estatísticos ou relatos de acontecimentos. Tá bem difícil para mim ler aqui, tá? De acontecimentos em geral. Fatos divulgados pelas mídias com exemplificação devem ser tomados cuidado com os seguintes aspectos. Ficou cortado aqui também, tá? Mas a tabela tá completa lá no Drive que a Júlia vai botar para vocês depois. A tabela já tá lá, na verdade, a gente só vai disponibilizar para vocês. Aí ali tem, segundo a Constituição Federal de 1988, no artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar deve ser pelo povo, pela sociedade, tá? Tá cortado. Então, esses são maneiras de começar a introdução de vocês, né? Vocês vão dar a contextualização para introduzir o tema, tá? Por que eu digo para vocês seguirem esse esquema? Porque vocês apresentar direto o tema para depois contextualizar me parece um pouco mais difícil, né? Sempre que vocês começam logo pela contextualização, vocês já estão dizendo em que lugar aquilo está se situando. Vocês estão seguindo uma ordem lógica dentro do processo de escrita, tá? Pode passar. Tema ou problema. Tá? O tema ou problema, porque os dois são a mesma coisa, né? Que é o que vocês estão se propondo ali, que é aquilo que a redação ela exige de vocês. Essa é a segunda parte da redação e se dedica a trazer o tema ou problema proposto. O problema porque geralmente o tema ele é um problema, né? Geralmente a prova do Enem ela vai te trazer um tema complexo que seja uma situação problemática dentro do Brasil, tá? Evite copiar o tema, sempre faça parágrafo, dizer as mesmas coisas com outras palavras.
Se vocês forem lá e copiar tal qual está escrito no tema, não tem muito sentido. Claro, se vocês chegarem lá na hora e não conseguir pensar em nada, bom, vai lá, copia um verbo, copia alguma palavra lá que outra do que estão propondo ali, mas tenta sempre parafrasear, tenta sempre pensar o que essa palavra, como é que aquilo pode ser dito com as tuas palavras, né? Porque isso já mostra a autoria que tu vai ter dentro daquele texto. Não basta simplesmente citar o tema, deve ser colocado de forma complexa e abrangendo como um todo, né? Quando a gente colocou ali aqueles exemplos de título e tinha aqueles temas, vocês podem ver que o tema ele não é uma coisa só. Por exemplo, a persistência da violência contra a mulher. Não é só a violência contra a mulher. Ele está falando de uma coisa muito mais complexa, que é persistência da violência contra a mulher. Tem 3 temas dentro de um tema só. Um que é a persistência, a violência e a mulher, né? Então, essas 3 palavrinhas-chave, elas têm que estar contextualizadas dentro do teu tema. E tu tem que dizer o que tu vai fazer a partir dali, que aí vai entrar a tua tese, que é o que a gente vai ver agora. Pode passar. A tese, o que é a tese, né? A gente vai sempre ouvir falar em tese, a gente tem tese de doutorado, a gente tem várias teses, né? A tese de doutorado é quando alguém vai ter uma baita ideia e vai falar aquilo com propriedade sua, é a sua ideia, a sua pesquisa, né? Dentro do Enem, da redação do Enem, não muda muita coisa. Vocês vão ter uma tese, que é aquilo que vocês pensam sobre determinada coisa, né? É aquilo que tu vais expor e defender em sua redação através de bons argumentos, tentando convencer o leitor sobre o teu ponto de vista. Na introdução, ela deve indicar o que vai ser tratado nos parágrafos seguintes. Por que a tese ela tem que aparecer aqui? Porque a tua introdução, ela é uma espécie de resumo do que vai aparecer ao longo do teu texto. Ela vai dar a cara para a tua dissertação e ela já vai apresentar o que tu vai tratar ali nos parágrafos de argumentação, né? E a tua tese, ela já tem que estar desde aqui. Quando a gente corrige as redações, às vezes eu percebo que a tese, ela é um dos problemas maiores dentro da redação de vocês, né? Porque às vezes, a gente tem muita dificuldade em se colocar dentro do texto de fato, em ter uma posição crítica sobre determinado assunto, porque é isso que o Enem quer. O Enem, ele quer uma posição crítica de vocês a respeito de determinado assunto. Nada mais, nada além disso, né? Então, fugir um pouco desse senso comum e se colocar realmente aquilo que vocês pensam, é isso que eles querem de vocês. E isso é a tese. A tese, ela não é a contextualização, a tese, ela não é o tema proposto. Isso aí já está lá, já está dado. Então, assim, sempre que vocês forem pensar em tese, é aquilo que vocês estão propondo. É aquilo que não está ali nos textos. Entendesse? É algo de vocês. Algo novo, algo inovador, não sei. Às vezes é difícil pensar em uma coisa inovadora, né? Tudo que a gente fala, alguém já pensou, mas sempre tem uma coisinha diferenciada. Ninguém nunca vai escrever um texto igual ao outro. É impossível, a não ser que seja plágio, entende? Então, nenhum de vocês vai pensar da mesma maneira um tema. E isso a gente vê quando a gente recebe as redações de vocês, é o mesmo tema, mas o texto nunca é o mesmo, porque vocês são pessoas diferentes, vocês vão defender opiniões diferentes, tá? Então, sempre tenha em mente que a tese, ela é o ponto-chave dentro da redação. Vocês têm que procurar sempre fortalecer ali. E, para isso, vocês só vão ter uma boa tese se vocês estiverem inseridos dentro das notícias, dentro do que está acontecendo no mundo, se mantendo atualizados, né? Uma coisa que eu esqueci de falar no início, não comecem o texto de vocês daquele jeito, tipo, atualmente a gente precisa pensar em tal coisa. Gente, atualmente, nos dias de hoje, isso aí todo mundo já sabe, já está sendo proposto justamente porque é atualmente. Então, não comecem a redação dessa maneira, tá? Comece sempre ali contextualizando a coisa, colocando o tema proposto, inserindo a tese de vocês. Pode passar. Lembre-se que a tese é aquilo que tu acredita, logo terás que ter bons argumentos para defender ela. Gente, assim, se vocês têm uma tese que vocês não têm capacidade de defender, ou que não existe argumento que defenda aquilo, que é alguma coisa que vai ferir os direitos humanos, ou alguma coisa que, sei lá, que é contra a lei, vocês não podem defender isso dentro da dissertação, né? Vocês vão ter que pensar sempre em uma coisa que seja possível de defender.
É importante sempre fugir do senso comum. Ah, tá errado ali, tá sendo. É senso. Tendo como posicionamento crítico a respeito do tema. Então, vocês vão ter que ter um posicionamento crítico ali, que é aquilo que eu falei. Sejam diferentes, mostrem quem vocês são, fujam daquilo que todo mundo fala, né? Quando a gente diz aquilo que todo mundo fala, geralmente tudo que é redação que a gente recebe tem, os governantes têm que mudar as leis. Isso é senso comum. Todo mundo sabe que tem, mas como, por quê, vamos fugir disso, vamos botar outra coisa diferente ali, tá bem? Não podes esquecer que a redação do Enem exige um texto impessoal, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente já falou nas últimas aulas, mas é sempre bom dar uma frisada. É um texto em terceira pessoa, aquelas coisas como eu acho, eu acredito, né? Isso aí não pode, vocês vão ter que sempre ser impessoais ali, né? É a opinião de vocês, sim, mas ao mesmo tempo vocês não são vocês são uma coisa maior, vocês estão além disso, né? Isso é coisa da escrita científica. Né, vocês vão ver bastante disso quando vocês passarem no Enem, entrarem no curso que vocês quiserem, que a escrita científica, ela preza essa coisa de escrever em terceira pessoa. Mesmo, em alguns cursos, a gente, por exemplo, na letras, a primeira pessoa ela seja bem vista, não é o caso da redação do Enem, que a gente ainda tem que escrever em terceira pessoa, né? Eu sei que é muito mais fácil a gente escrever um texto sendo a gente que está escrevendo e se colocando nele assim, porque eu acredito que tal coisa, mas não é isso que eles querem, não é essa a proposta do Enem. A proposta do Enem é vocês escreverem alguma coisa em terceira pessoa e tentando ter esse caráter científico da coisa, que é a argumentação, essa coisa que não, que é vocês, mas não é, tá bem? Ai, gente, vocês estão muito calados. Nas outras aulas vocês participavam mais. Mesmo se tratando da sua opinião, a tese deverá ser defendida de forma impessoal. Nada de usar expressões como eu acho, acredito que, e as causas do problema sejam outra, entre outras, tá bem? Pode passar. Vocês estão enxergando bem aí? Aqui eu trago o exemplo de uma introdução, tá? É uma introdução do Enem de 2014, e ela é uma introdução nota 1000. Eu peguei exemplo sempre nota 1000, porque a gente não vai pegar um exemplo que não seja nota 1000, né? Então vamos ler aqui. É comum vermos comerciais direcionados ao público infantil. Essa é a introdução daquele título lá do brinquedo que eu falei no início da apresentação, tá? É comum vermos comerciais direcionados ao público infantil. Com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos, a indústria de produtos destinada a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. No entanto, tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta: as crianças estariam preparadas para o bombardeio do consumo que as propagandas veiculam? Olha tudo aqui que tem. É comum vermos comerciais direcionados ao público infantil. Sim, é comum. Isso faz parte do nosso contexto, né? Com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos, a indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. Olha só, aqui ela está contextualizando e ela já está dando o tema, tá? O tema já está aqui. No entanto, tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta, aqui é a tese, as crianças estariam propostas para o bombardeio de consumo que as propagandas vinculam? Aqui é que está a tese dela, é nessa última frasezinha aqui, entendeu? Ela já está colocando sobre o que ela vai tratar no texto, mesmo em forma de pergunta. Vocês podem fazer perguntas durante o texto, desde que vocês respondam elas, né? E a tese dela é essa pergunta: será? Será mesmo que as crianças estão preparadas para isso? Não sei, o que vocês acham? Então, sempre tenha em mente em colocar essas três coisas dentro da redação de vocês, principalmente dentro da introdução. E aqui a gente percebe, né, que ela traz o uso dos conectivos, no entanto, tendo em vista, né, ela usa isso aqui como uma estrutura só, não é uma coisa que tá lá e que tá meio solto assim, não, cada uma dessas frases, ela tá conectada com outra. Pode passar. Aqui é o tema do Enem de 2015, que é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Contexto. Agora o tema.
De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes sobre essa causa aumentou 230% no período de 1980 a 2010. Aqui ela ainda está dando contexto, tá? Ela está citando aqui um dado que ela tem o conhecimento. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% dos tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica, né? Então, não tem só a violência física, tem a psicológica também. Olha só, dentre esses, ela está usando a norma culta perfeitamente. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa prática problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Vejam bem, aqui está a tese dela. Está na última frase, ela está dizendo, olha só, por que a persistência da mulher está aí? Bom, tem raízes históricas e ideológicas, entendeu? Ela já disse o que ela vai tratar no tema. E me parece muito interessante, eu quero ler essa redação, eu quero entender por que ela está falando em raízes históricas, olha que bonito, né? Vejam, de acordo com o mapa, o número de mortes por essa causa aumentou em 230%. Além da física, olha o uso dos conectivos, né? Então, ela conecta uma frase com a outra, tá perfeito. É isso que eu quero nas redações de vocês a partir de agora. Pode passar. Mais uma redaçãozinha, mais uma introdução. Enem 2016. Tema: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Se eu não me engano, eu acho que esse é o da pedra lá, no meio do caminho tinha uma pedra, o título que eu botei quando eu falei do título, tá? Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Gente, só um parênteses, se vocês não leram Brás Cubas, leiam, é um livro muito legal e pode ser citado no Enem, como vocês podem ver, né? Ó, ela aparentemente não dá ainda para tu entender sobre o que ela vai tratar, né? Mas tu vê que ela tá falando assim, nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Que será que ela vai propor a seguir, né? Talvez hoje ele percebesse acertada sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Um tema. Ela introduziu com Brás Cubas, maravilhoso. Ela te deu o tema e agora vem a tese. Com isso, ó, tá conectando com isso, surge a problemática do preconceito religioso, que persiste intrinsecamente dentro, ligado à realidade do país, seja pela insuficiência das leis, seja pela lenta mudança da mentalidade social. Pronto a tese. Por que as pessoas continuam sendo intolerantes religiosamente no país? Seja por causa das leis insuficientes ou por causa de uma mentalidade social atrasada, porque eles não conseguem mudar. Viram que lindo? Pode passar. Então, sobre redação, introdução e título, o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Mandem as perguntas aí, que eu vou fazer a proposta da atividade dessa semana. Que nós esperamos profundamente que vocês mandem mais redações. Eu acho que a Júlia e o Bernardo vão entrar agora. Vou chamar eles aqui, que aí a gente vai propor para vocês a nossa proposta dessa semana. Olha só, Júlia. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estava lá nos comentários. Cada semana é um de nós. Oi, gente, tudo bem? Como estão, queridos? Fizeram redações essa semana? Teve bastante gente que mandou, mas foi bem menos do que da outra semana. Mas o que interessa é que vocês sigam mandando redações para a gente corrigir, isso de extrema importância. Cauana, eu tinha anotado para falar, eu acabei esquecendo. A introdução tem que ter entre 4 e 7 linhas por aí, tá? Não menos que 4, não muito mais que 7. Que aí dá para vocês terem uma argumentação legal ali dentro. Vou falar as outras perguntas, então. A gente teve pouca pergunta hoje, o pessoal tá tímido, eu acho. Acho que o Facebook... Mas a primeira tu respondeu já, né? A primeira tu já respondeu, que era o que seria um título bom, né? Então, tá respondida. E a outra, a Cristiane perguntou se não colocar título
Posso perder ponto na minha redação? Posso perder nota? Não. Não perde ponto, mas também não ganha, né? Muitas redações nota 1000 não tiveram título e foram 1000, né? Porque o conteúdo em si era muito bom. Então, não perde ponto. A não ser que coloque um título muito ruim, né? Como a Mirella comentou com a gente durante a aula. Se for um título muito óbvio, né? Que não instigue o leitor a querer ler aquela redação, daí sim, né? Pode, quem sabe, perder. Mas não colocar não tira ponto. Inclusive, Mirella, eu não te perguntei. Aquela redação, uma das últimas que tu mostrou, que foi aquela dos caminhos para combater a intolerância religiosa, que falava do Brás Cubas e tudo aquilo mais. Aquela redação é uma que tinha o título Orgulho Machadiano? Eu não sei se essa aí é, eu tenho que dar uma olhada, mas eu acho que essa é aquela da Pedra no Caminho. Que eu, Tá, é da Pedra no Caminho. Porque teve uma. Vejam só, a gente está falando da redação pelo nome, pelo título dela, né? Tu lembra de alguma do Machadiano? Porque eu era com um intertexto como aquele ali do Brás Cubas, só que aquela redação do Orgulho Machadiano, ela foi bem polêmica, porque ela foi uma redação nota 1000, aí a gente já entra em outra temática para os alunos, que ela foi uma redação nota 1000, só que foi zerada. Ela foi os dois extremos ao mesmo tempo, porque ela tinha não deu um outro zerou. Bem escondidinha, aquela única frase, ela feriu os direitos humanos, e aí zeraram depois. Mas era uma redação perfeita, assim, sem erro, sem nada. Aliás, eu não sei se era feita de direitos humanos, ou se eu acho que foi. Não, eles descobriram que era dentro de uma fórmula pronta. Daquelas fórmulas que fazem. Gente, cada vez me surpreendo mais. Eu não sabia dessa. Uns 4 anos atrás. Eu até tenho aqui, depois a gente pode mostrar numa aula. Botar no drive. Mandem perguntas que eu tô aqui olhando. Mandem perguntas que eu tô aqui cuidando dele. Vamos lá. A gente não tem perguntas. Não, tem mais uma. A Giovana perguntou: posso copiar dados do texto de apoio? E aí? Pode, vale os dados do texto de apoio. Inclusive, muitos que mandaram redação usaram os textos de apoio como intertextos para sustentar os argumentos que eles apresentaram, né, na redação deles. Mas não é uma coisa que vai descontar pontos. Mas, para o impacto que o texto de vocês vai causar no corretor, né, toda aquela ideia, vai deixar o argumento de vocês bem mais sustentado, vai mostrar que vocês têm mais repertório sociocultural, né, porque isso é uma das competências da redação na hora de sustentar as ideias de vocês. Podem usar, sim, os textos explicativos, se não tiverem outra opção. Mas a preferência, sim, é que vocês busquem em livros, em músicas, novelas, filmes, estudos científicos e tudo mais que vocês conhecem, notícias, e dialoguem com o texto de vocês da redação. Mas nada impede de usar os textos explicativos, a coletânea ele não tem problema, pode usar, mas o corretor, ele geralmente vai saber quais são os textos que estão ali, né? Então, fica aquela coisa, né? Causa o texto igual, né? Se vocês forem copiar e colar exatamente... não, copiar e colar não pode, né? Pode escrever de uma outra forma, mas não pode pegar exatamente a frase que está ali e colocar no teu texto. Isso não pode, né? Isso realmente pode te levar a zerar. Mas pode falar de uma outra forma, isso ok. E dados assim, tipo porcentagens nos gráficos e tal, isso até pode, né? Mas sempre também falando a fonte, né? Porque vai estar ali informado a fonte, então a gente sempre tem que falar a fonte correta. Não tirei do texto motivador, mas falar a fonte ali que está ali naquele gráfico, naquele texto. Mas pode. Então, não temos mais perguntas? Eu tenho uma coisa para falar bem importante. Eu falei para o pessoal nos comentários que eu ia colocar a nossa pasta, o link da nossa pasta do Drive, nos comentários, mas eu tentei umas 4 vezes e o Facebook recusou. Não sei por que não aceitou o link. Então, acho que a gente vai pedir para o pessoal da coordenação fazer uma publicação, quem sabe, né, com a nossa pasta, porque nos comentários não deu de jeito nenhum. Eu achei que tinha ido, que aqui parece que foi, mas não tá lá no comentário. É essa pasta que a gente está falando desde o primeiro dia, que ali a gente vai colocar os materiais, os slides das aulas, conforme elas forem sendo disponibilizadas. Vocês viram que nessa nova plataforma não dá para baixar, então é muito importante vocês terem a pasta. Vocês terem a pasta. Porque aí vai todas as propostas de redação, as aulas, tudo vão ser
a gente vai colocar ali. E outros materiais vão servir de apoio para vocês acessam a hora que vocês quiserem. Então, mas é muito importante vocês terem acesso a ela. Lauren, a tua redação a gente recebeu hoje. Foi da Lauren, né, que veio hoje? Não sei, mas de qualquer forma, vamos Foi a da Lauren, acho que a última que eu recebi. Foi a que a gente... foi para todo mundo, né? Então, vai ser corrigida. Aos pouquinhos, a gente ainda está se adaptando também aqui entre nós três, então... Mas vai ser corrigida, pode ser. Se tiver redações da primeira semana, da segunda, que fizeram depois, pode mandar. Mande a correção a qualquer hora, né? Não tem problema. Sobre isso, a gente fez uma modificação. A partir de agora, a gente vai receber todas as redações nesse e-mail, Redacal Desafio 2020, @gmail.com, porque fica mais fácil para a gente se organizar, né? Porque acontece que às vezes a gente recebe um monte de redação, o outro não recebe nenhuma. Aí aquele um não consegue corrigir tudo, tem que passar para outro, e aí fica uma confusão. Né? Então, a gente vai centralizar todas as redações nesse e-mail, anotem aí. Anotem, que agora, então, vocês não vão saber quem está corrigindo, vai ser um mistério. Não, vão saber. Aí a gente decide depois se a gente escreve. Mas de pergunta hoje foi só isso, gente. Que triste. Podem lançar mais, gente. Lancem mais perguntas. A gente tá aqui louco pra conversar com vocês. Fica a semana inteira. Claro que sim. Saudade. Já deu 5 minutos ainda. Tá, então, a gente não falou da atividade, gente. Olha só. Pior. A atividade dessa semana é esse slidezinho aqui, que é uma proposta bem livre, bem maravilhosa. Vocês vão propor o que vocês querem escrever, tá? Como é que vai ser? Vocês vão selecionar os textos de apoio de vocês e vão ter a proposta. A proposta, ela tem que ser escrita, tá? Vocês se embasem naquelas propostas que já caiu nos outros Enems, mas coloquem alguma coisa que vocês querem escrever sobre. Por que a gente fez isso? Para a gente também conhecer... Ai, Camilinha! Para vocês verem, para vocês também saberem o que a gente quer saber, o que vocês querem saber, quais são os interesses de vocês, e também para que vocês procurem textos, procurem se informar sobre coisas que não é a gente que está pensando só, né? Isso é uma coisa de autonomia e que vocês tenham um pouquinho mais, tá? A gente espera essas redações até semana que vem. Vocês coloquem os links para a gente acessar os textos, para a gente saber de onde que saem aquelas informações, tá bem? Ou mandem anexo também, né? Pode mandar anexo, se vocês quiserem fazer um documento no Word, com os textos bonitinhos, vocês sabem, tá? E podem seguir mandando as redações da semana passada, sem problemas. Olha, gente, o Lucas avisou aqui que já tem uma pasta geral. Então, os nossos slides vão estar lá nessa pasta geral, que já tem uma publicação no Facebook, então, com essa pasta, tá? Então, a gente vai passar o nosso material para essa pasta que já está em alguma publicação. Já está aqui, ó. Porque eu não consegui. O Lucas já botou aqui a pasta. Muito obrigada. Então, agora, quando acabar a aula, a gente vai botar o nosso conteúdo aí, tá? Que a gente não... Isso, nosso conteúdo vai todo para ali, para aquela pasta, então. Ai, nem me lembro. A redação, manda para nós, Camila. Júlia, podemos fazer de temas antigos? Pode. Achei que era eu. Não, a Júlia Ávila perguntou. Pode, mas para essa semana, né, eu proponho que tu pense um tema legal aí que tu queira escrever, mas se tu quiser escrever algum tema que já caiu, alguma coisa... gente... Tem um site aqui, ó. Onde eu tiro algumas redações que eu fiz. Ó, Imagine. Eu vou passar, vou espelhar para vocês aqui. Esse tem bastante. Mas eu não acho muito interessante que a gente faça de temas que já caíram no Enem, porque eles não vão voltar a cair. Então, eu acho bacana a gente pensar algo diferente que não caiu, que tenha a possibilidade de cair, né? Porque os antigos já caíram e não vão cair novamente. O bom é a pesquisa. Ó, gente, vocês estão vendo ali, eu espelhei para vocês o tema da redação da semana passada. Foi desse site aqui que eu tirei. Imagine.com.br.
Esse site é legal. E aqui vocês acham, assim... E não só nesse site, vocês acham em muitos outros sites informações sobre redações e tudo mais. E várias temáticas para vocês escreverem. Então, o Bernardo tirou o slide, que eu fiz com todo esmero. Na semana que vem, a aula com a professora Júlia, e ela vai falar sobre os argumentos, né? Como é que era? Desenvolvimento. Como é que caminhos para desenvolvimento, alguma coisa. Era um bom desenvolvimento. Um bom desenvolvimento. Então, agora que a gente já falou sobre introdução, agora que a gente já sabe várias formas de começar um texto, com citação, com exemplificação, a gente vai, então, partir para o desenvolvimento. O que a gente tem que fazer para que o nosso desenvolvimento seja bom, seja coerente, a gente consiga, então, desenvolver aí um corpinho ali do texto, né? Como diz o Bernardo, o queijo o recheio do sanduíche, para aquele... Sanduíche. Então tá, né? Acho que é isso que a gente tem para hoje. Esperamos você semana que vem. Esperamos ainda essa semana redações. Se forem as antigas, pode mandar também. E pensem num tema legal que vocês queiram escrever, uma coisa que vocês queiram pesquisar e se aprofundar um pouco mais, tá bem? Talvez algo que gostem também, né? Tipo, eu gosto de falar sobre tal coisa. Então aproveita que tu gosta de falar sobre isso. Mandem sempre a coletânea para nós. Não esqueçam de mandar a coletânea, né? Eu não sei se vocês perceberam que essa semana a gente começou a botar notas nas redações, tá? Essas notas eu até tenho que falar com a Júlia e com o Bernardo, a gente vai explicar em algum momento como é que a gente faz para... Ali, bota lá o último slide. Para avaliar. São a partir daquelas competências da primeira aula, né? Que vão estar lá no slide também. No slide da primeira aula tem as competências, as 5 competências. Tá. Aí não, e tem que ter toda... Como é que baixa os pontos, né? Porque vai de 200 a 0 em cada uma. Tem 160, 120. E assim vai, né? No momento eu acho que a gente traz só para vocês verem, né? Não sei. É isso. Então tá, né? Então acho que é isso. Tá bem, gente. Muito obrigado. Um bom resto de semana para todo mundo. Muito obrigado pela presença. Tchau, gente. Semana maravilhosa para todos. Tudo de maravilhoso para vocês. Tchau, tchau. Até semana que vem. Cuidem. Beijos. Até semana que vem com a Júlia, que vai arrasar, maravilhosa. Espero todos vocês semana que vem, hein? E escreva as redações, não esqueça. Nos deem uma boa noite aí. Tchau, gente. Boa noite. Acabou bem acabadinho.